Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje eu vou trabalhar um circuito aí bem comum, que a gente acaba se deparando aí rotineiramente, né? Que seria o resistor em série com capacitor e uma alimentação alternada, tá? Então, aqui eu tenho uma fonte de alimentação, vou medir aqui com vocês. Tem uma fonte que equivale aí, vamos pegar aqui, a 11,43 volts, tá? Esse é o valor da fonte. Se eu quiser medir a tensão alternada no resistor, basta conectar aqui os probes do multímetro no resistor, dá 5,74 volts. Se eu quiser medir a tensão no capacitor, posso conectar aqui os probes nos terminais do capacitor, dá 9,85 volts. Então, o que acontece? Esses valores de tensão, em tese, deveriam fechar a lei de Kirchhoff, que diz que o valor da fonte, né, o valor que sai lá do transformador, 11,40, tem que ser igual ao valor da soma da tensão do resistor, 5,74, com o valor do capacitor, 9,86. Só que a gente percebe que isso não acontece, né? Se a gente fosse arredondar aí os números para fazer algumas contas, 5,7 do resistor mais 9,8 tensão que nós temos no capacitor seria um valor equivalente a 15,5 volts. O que não bate com o valor da fonte, né? A gente mediu aqui, ó, nós percebemos que na fonte a tensão é 11,43 e não 15,5. Por que isso acontece? Porque existe uma relação fasorial, tá? Existe um ângulo de rotação entre a tensão do resistor e a tensão do capacitor, tá? A tensão no capacitor, ela fica adiantada em 90 graus da tensão do resistor. Então, se nós pegarmos para desenvolver a tensão resultante, eu deveria fazer o valor prático do resistor, 5,75 ao quadrado, mais o valor prático do capacitor, no caso, 9,88, também ao quadrado, e extraindo a raiz quadrada, chegaríamos aí a um valor muito próximo de 11,4, tá? Que é o valor da fonte. Então, a ideia do circuito de corrente alternada, RC série, seria basicamente observar o nível de tensão que chega no resistor, nível de tensão no capacitor, faço os dois ao quadrado e extraindo a raiz eu chego no valor da fonte. Se eu quiser mudar a frequência da fonte, o capacitor ele acaba respondendo de uma forma diferente. Então, nós temos, para uma alta frequência, uma redução da impedância do capacitor e, consequentemente, da tensão dele. Se eu quiser trabalhar com baixa frequência, eu coloco uma impedância muito grande no circuito por parte do capacitor, fazendo com que a tensão dele se torne maior, tá? Então, aqui seria um divisor de tensão simples, mas que a gente pode trabalhar aí na configuração de filtro de sinais, ok? Então, um circuito muito utilizado na eletrônica, o filtro de primeira ordem. A gente chama de filtro passivo, né? Porque não tem nenhum semicondutor envolvido. Mas é aí um circuitinho bem prático e bem usual aí, em termos de eletrônica analógica, tá? Que a gente acaba se deparando bastante na prática. Então é isso, eu gostaria de agradecer a atenção de todos nesse vídeo mais curto que eu fiz aqui, né? Explicando alguns conceitos práticos. Caso alguém tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Pode deixar também sugestão de novos vídeos, que a gente vai sempre lendo os comentários e atualizando os vídeos aqui no canal, ok? Agradeço a atenção de todos, forte abraço e até a próxima.